Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje nós vamos falar sobre lendas e mitos na mediação e na arbitragem. Fica aqui com a gente, confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. O programa de hoje tem um entrevistado super especial. Você vai adorar também, eu adorei assistir a palestra dele. Estamos aqui no evento do CONIMA, o 7º Encontro Nacional de Arbitragem e Mediação, cujo título é Lendas e Mitos na Arbitragem e na Mediação. E esse é o tema da nossa entrevista de hoje, e a gente vai conversar com o Dr. Marcelo Huck, que é professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e que é realmente uma lenda. Você já deve ter visto matérias em revistas importantes que circularam sobre os grandes advogados que bombam na área de arbitragem. Sem dúvida nenhuma, o Dr. Marcelo Huck é um ícone desse assunto e vai dar um pouco dessa sua vasta experiência para a gente. Então é uma honra, um prazer enorme receber aqui no nosso Momento Arbitragem o Dr. Marcelo Huck. Dr. Marcelo, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. Tenho certeza que a contribuição pela sua rica experiência que tem na área será valiosa para o nosso público. A gente já tem muita gente que nos acompanha nessas 100 e poucas edições publicadas, e a gente brindar agora com essa entrevista certamente agradará a todos. Obrigado, e a gente já poderia começar falando um pouquinho sobre lendas, verdades, mitos e tudo mais que envolve o desenvolvimento da arbitragem e mediação no Brasil. Eu que inicialmente queria agradecer a oportunidade de participar do momento, parabenizar ao Asdrubal pela iniciativa e já pelo tempo de duração, de sucesso dessa iniciativa, porque é justamente esse tipo de trabalho que eu vejo como fundamental para divulgar e para consolidar o Instituto da Arbitragem e mesmo da mediação no Brasil. Eu acho fundamental que programas como esse, que chegam ao Brasil inteiro, divulguem a arbitragem, que, a despeito de não ser um instituto novo, já que nós a temos aqui desde 1850, desde o Código Comercial anterior, mas que de verdade passou a fazer parte da realidade negocial e jurídica brasileira há pouco menos de 20 anos. Né? Foi na década de 90. Com a lei de 96. Com a lei de 96, a 9.307, é que houve a possibilidade de se tirar a arbitragem do casulo e transformá-la num efetivo instrumento de solução de controvérsias. Sem dúvida. E a gente está aqui nesse evento. Esse evento está acontecendo em Goiânia, entre os dias 18 e 19 de junho de 2015. Eu estou compartilhando isso para também dizer que nesse evento foi lançado o manual, você está vendo aqui atrás de mim, o nosso banner, o Manual de Arbitragem para Advogados, escrito por integrantes e convidados da Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem e do Colégio de Presidentes de Mediação e Arbitragem do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Estou aqui na mão com um exemplar do Manual de Arbitragem. Você também já pode conferir no nosso Facebook sobre esse Manual de Arbitragem. E se você quiser receber um exemplar, você pode me mandar uma mensagem para mim, solicitando que eu vou sortear 5 novos exemplares do Manual de Arbitragem para todos aqueles que mandaram uma mensagem para mim solicitando um manual autografado. Eu sou um dos autores, e esse manual, e é isso que eu quero fazer o gancho com o nosso entrevistado, é uma demonstração do amadurecimento da arbitragem, ou seja, de que todas as classes estão agora olhando para a arbitragem com outros olhos, com uma seriedade muito maior, incentivando, a ponto de do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, com apoio da CSCB, que é o patrocinador desse manual, lançar exatamente uma obra procurando orientar os advogados de como percorrer um processo pelo procedimento de arbitragem, para tirar um pouco daquela preocupação e da ignorância que acabava afastando a classe profissional do exercício de um caminho que pode levar para o cidadão
para as empresas uma solução mais breve, uma solução mais econômica, e acabava que um dos mitos talvez seja exatamente de que os advogados não abraçam a causa da arbitragem. Eu acho que esse mito está sendo derrubado, né? Sem dúvida. Na medida em que a lei permite que a parte vá à arbitragem sem advogado, eu pessoalmente já tenho aí quase 200 arbitragens feitas no currículo como árbitro. Mas seguramente eu nunca um dos mais experientes do Brasil. Provavelmente, claro, sou mais velho, acho que é só isso. Provavelmente não, certamente, em nenhum desses casos, nenhum, eu tive oportunidade de ver a parte desassistida de um advogado. Sempre havia a parte, o pleito da parte e um advogado assessorá-la. Então, aquela ideia inicial de que a arbitragem poderia excluir o advogado de uma atividade de postulação de direitos, se existe na lei, não há na prática. Não se confirmou na prática. Certamente a linguagem da arbitragem, ela é jurídica. O processo tem uma característica jurídica. Então, o advogado, ainda que não essencial por lei, ele é necessário no bom funcionamento da arbitragem. Então, eu acredito que os advogados, percebendo que eles continuam parte essencial nesse processo da arbitragem, eles vão aderindo, vão percebendo que é uma alternativa válida, ela, sob o aspecto profissional, remunera da mesmíssima forma que remunera um processo judicial, só que num período mais curto. O que acaba gerando um resultado econômico melhor para o advogado. Sem dúvida. Você às vezes espera 5, 6 anos para uma decisão no STJ. E nesse período o advogado continua responsável, continua patrocinando o cliente, portanto, gerando todos os conflitos, não pode advogar contra, tem toda aquela restrição ética, e não ganha nada. Ele está esperando. A arbitragem, ela é reduzida a um período de tempo menor e a remuneração é praticamente a mesma. E, claro, que exige, por ser um período menor, ela exige mais dedicação. Uma intensidade maior. Sem dúvida. Mas um custo operacional menor para o advogado. É menos tempo de dedicação à causa, menos tempo no sentido do prazo mesmo, não da carga horária, e naturalmente isso acaba abreviando custos para ele também. E por outro lado, eu acho que hoje os advogados estão conhecendo melhor a arbitragem. Quem precisa conhecer melhor a arbitragem são as partes. Então esse, a meu ver, é o trabalho do advogado hoje. Conhecer a arbitragem para poder levar a arbitragem como solução para o seu cliente. Ser um multiplicador. Ser um multiplicador, principalmente no momento da redação do contrato. Porque a arbitragem, ela não nasce no momento do litígio. Ela nasce no momento da paz. Ela nasce no momento da construção. Ela nasce no momento da construção do contrato. Exatamente. Quando se põe a cláusula compromissória. E o advogado hoje está percebendo que essa é uma alternativa válida. Claro, a arbitragem não é a solução para todos os problemas. Não é o remédio para todos os males. Mas, para aqueles problemas comerciais, empresariais, nos quais a discussão envolva complexidade maior, envolva valores mais respeitáveis, exija sigilo ou recomende sigilo, sem dúvida a arbitragem é indicada. Vamos falar de Não, só para concluir, o que eu te diria é que eu não me recordo, nos últimos pelo menos 5 anos, de ter assistido um contrato como advogado, em que não tenha constado desse contrato a cláusula arbitral. O que é formidável, porque se o Dr. Marcelo Huck já atuou efetivamente em 200 questões aproximadamente de arbitragem, seguramente ele teve a oportunidade de ter acesso a várias vezes esse número em termos de contratos, porque graças a Deus nem todos os contratos resultam em conflito, muitos deles são honrados plenamente pelas partes sem resultar em nenhum tipo de problema. Então, se 200 casos geraram conflitos, muitos outros
já tinham a previsão da arbitragem, que não acabaram por demandar propriamente um procedimento de arbitragem, né? A grande maioria dos contratos, eu não tenho um número exato, mas deve ser beirando 100%, 97%, 98%, a grande maioria dos contratos são cumpridos, a grande maioria dos contratos chegam ao seu final com êxito, o litígio, a divergência é excepcional. A gente até pode dizer que aquele que está prevendo a arbitragem no contrato já está dando um sinal inequívoco da sua boa-fé e da sua boa vontade de honrar completamente o contrato, não é isso? Perfeitamente. Exatamente pela agilidade, ou seja, porque quem quer empurrar com a barriga, não quer resolver o problema, não quer prever a arbitragem no contrato. Vamos falar um pouquinho sobre outros mitos, e aquele mito de que na arbitragem só tem homem, não tem mulher. Isso é verdade? Conta um pouquinho pra gente dessa sua larga experiência. Chego lá. Deixa eu só lembrar algo importante que me ocorre agora. Sobre o sucesso da arbitragem. Certo. Você só cria um mito, você só cria uma lenda depois de muita experiência, depois de muita vivência naquele âmbito, naquele meio. E você fazer um congresso como esse que está sendo feito em Goiânia, cujo tema é lendas e mitos na arbitragem, significa que a arbitragem efetivamente já está num processo de consolidação bem evoluído, a ponto de já ter criado mitos, já ter criado lendas e fazer um congresso exatamente para discutir. Já tem tanta história para contar que é possível daí você extrair. Chegando realmente essa coisa de quem é árbitro, né? O árbitro é figura fundamental na arbitragem, porque é o juiz da causa que a própria parte escolhe. Se ela escolher mal, a culpa é dela. Se eu vou para o judiciário e caio com um juiz que julga mal porque é preguiçoso, porque é incompetente, porque não entendeu o caso, porque não tem tempo, bom, enfim, foi o sorteio que me encaminhou para aquele juiz. Mas se eu vou para um processo arbitral e o árbitro que eu escolhi decide mal, é preguiçoso, é incompetente, a culpa é minha, não é dele, eu que escolhi. Então, esse processo, Asdrubal, é extremamente sensível, o processo de escolha do árbitro. Acaba sendo uma corresponsabilidade do resultado final das partes e seus advogados na escolha dos árbitros. Uma arbitragem é tanto melhor quanto melhor forem os árbitros trabalharem nela. Perfeito. E ela é tanto pior quanto pior forem os árbitros que trabalharem nela. Então, aí começa, bom, eu vou escolher um árbitro, e vem a sua pergunta. Mito. Não mito, não, isso é um mito, mas que na verdade é fruto de uma realidade, da concretude da arbitragem. O árbitro tem que ser homem. Eu acho que é efetivamente um mito. Eu trabalhei já em arbitragem com árbitras mulheres, excepcionais árbitras. Mas tem aquela, eu diria que não é só em relação à árbitra mulher, é um preconceito cultural. Você vê com dificuldade mulheres em determinadas profissões. Eu lembrava ontem, se você me permitir, uma historinha, na palestra que eu fiz de abertura do Congresso, de uma situação que eu já vivi algumas vezes, quem sabe alguns dos nossos amigos também já viveram. Você embarca num avião, vai fazer um voo, e o avião começa a taxiar, a chefe de cabine vem e anuncia: senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo, aquela coisa toda. Hoje estaremos, a nossa tripulação estará sob o comando da comandante Maria Luísa. Aí todo mundo para, olha um para o outro, dá uma risadinha de Maria Luísa vai ser comandante, será que a gente chega? Então ainda que eu nunca tive nenhum problema, nem eu. Aliás, são muito poucas as comandantes. Mas isso ainda surpreende. Surpreende. Você fala Maria Luísa, meu Deus do céu, você fala comandante, qualquer nome, pode ser um nome absolutamente abstruso, estrangeiro, tudo bem, eu até aceito. Mas uma comandante mulher, e a mesma coisa em várias outras funções, e eu acho que a arbitragem é uma delas.
Eu fiz um levantamento das listas de árbitros de duas instituições arbitrais bastante conhecidas, muito sérias, a CAN-CCBC, que é a Câmara de Arbitragem da Câmara Brasil-Canadá, e da Fiesp, da Câmara da CMA da Fiesp-Ciesp. Em ambas, pegar a lista, o número de mulheres não supera 10%. Mas se por um lado a gente tem visto mais árbitros homens, com um leve apontamento de mudança desse cenário, até mesmo com essa ideia que foi aprovada pela SENCA e COPREMA, da Câmara Amiga da Pluralidade, que vai incentivar que as câmaras adotem as mulheres. Por outro lado, na advocacia, nos procedimentos de arbitragem, essa realidade não é dessa forma, né? Eu concordo plenamente. Eu, atuando como árbitro, tenho visto com imensa frequência, eu diria quase a unanimidade das situações em que as partes nas arbitragens têm equipes representadas com um número maior de advogadas do que de advogados. Há muito maior presença de mulheres advogadas na sala, representando ambas as partes, as equipes de advogados de ambas as partes, do que advogados homens. Sem dúvida, essas advogadas, que ainda são jovens, na sua grande maioria, serão boas árbitras no futuro, porque como advogadas estão tendo experiência da vida da arbitragem, de um dos lados mais importantes, que é o lado do advogado, é o lado da parte. Eu acho que quem teve a experiência do lado da parte criou experiência para ser árbitro. Conta um pouquinho outros mitos que o senhor observou, lendas, o que é verdade, o que não é, dessa sua experiência na arbitragem. Eu acho que tem, são vários as lendas, são vários os mitos, só mais um rapidamente, quanto ao árbitro homem. Há um outro mito que diz assim, olha, para ser árbitro tem que ter cabelo branco. Você já está quase me qualificando. Já está quase se qualificando. Tá, inclusive, tem até a gente que advogados que querem ser árbitros fanaticamente, que pintam o cabelo de branco. Né? Mas não é isso que se pretende, não é uma coloração de cabelo. Eu acho que faz um certo sentido você querer ter como árbitro alguém que tenha experiência. A experiência é muito importante na arbitragem. Mas eu digo, olha, eu tenho, sei lá, 180, 190, eu sinceramente não contei ainda quantas arbitragens eu tenho. Mas um dia eu fiz a primeira. Ninguém começa 200 arbitragens a 199. Então, não há possibilidade, não, ele não tem experiência. Bom, não tem experiência, mas já vai ter, ele precisa ter a oportunidade de criar essa experiência. E eu vejo isso, só para pôr um ponto nesse segundo mito, que nós aqui no Brasil temos um processo de rejuvenescimento dos árbitros maior do que ou nos Estados Unidos ou na Europa. Aqui eu já tenho compartilhado tribunais arbitrais com alunos meus, o que não quer dizer nada, porque hoje em dia eu tenho um aluno de cabelo branco também, então não é uma boa referência, mas jovens ali na faixa dos 40 anos, que para advogado é jovem, né? Então, isso significa que está havendo uma geração nova que está atuando. Eu acho que isso explica também pelo fato de que a arbitragem começou muito para grandes contratos, e naturalmente grandes contratos já envolviam advogados de grande expressão, escritórios importantes, então ele já nasceu numa área um pouco mais elitizada das disputas, e na medida em que a arbitragem foi difundindo a ideia, que algumas faculdades começaram a incluir nas suas formações, que se criou competições internacionais e brasileira de arbitragem, você começou a inserir na mente do jovem advogado, do estudante de direito, a ideia de percorrer esse caminho, e naturalmente começa a oxigenar um pouco essa área, trazendo novos talentos para poderem atuarem, e as empresas menores ou contratos menores começaram também a querer usar da arbitragem pela boa prática e a boa experiência colhida nas grandes contratações,
e acaba que abre espaço também para um mercado que aqueles grandes não absorvem porque já estão sobrecarregados, por um lado, e não absorvem às vezes porque os seus custos não são compatíveis para coisas menores, que aí abre oportunidades para quem está chegando no mercado atuar com a arbitragem em questões um pouco menores, até que ganhe nome, dimensão, experiência e, naturalmente, conceito para poder ser convidado a grandes arbitragens também. Eu acho que é um pouco de tudo isso. A gente vive agora, às vésperas de entrar em vigor, uma nova lei que aprimora, aperfeiçoa, reforma a lei de arbitragem brasileira de 96. O que você diz para a gente sobre essa nova lei? Qual a sua expectativa, doutor? Felizmente não é uma nova lei. É uma aperfeiçoação. Algumas modificações sobre a lei existente. Quando se falou no projeto de nova lei, eu fui um daqueles que, sinceramente, eu estava descrente. Eu não fiz oposição, mas eu estava descrente. Estava preocupado de regredir, né? Pois é, eu achava que a nossa arbitragem ainda não tinha atingido um processo de maturidade suficiente para que a gente, olhando para trás, visse quais eram os pontos frágeis a serem reforçados, os pontos errados a serem corrigidos. Ainda não estava dando tempo, a gente estava em pleno voo. Mas, de qualquer maneira, ocorreu e quem acompanhou o processo legislativo da nova lei teve sobressaltos. Houve momentos em que eu achei que, bom, realmente a arbitragem no Brasil acabou. Havia as propostas mais absurdas. O resultado, a meu ver, é positivo. Não acredito que ele tenha força para mudar os rumos da arbitragem ou para incentivar, mas ele, por exemplo, no caso dos órgãos públicos, ele ratifica a possibilidade de arbitragem nos órgãos públicos, coisa que antes não havia proibição, mas havia dúvida. Havia insegurança dos administradores, exatamente. Né? O administrador não tinha certeza se ele estava levando... Se amanhã ele podia ser responsabilizado por encaminhar o assunto para a arbitragem. Então, esse é um ponto que, a meu ver, é bastante importante no sentido de, eu acho, um passo adiante na consolidação da arbitragem. Então, como eu vejo a lei? Efetivamente como um apoio para a estrutura que já vinha sendo criada, eu acho que não haverá revoluções, mas com certeza não haverá retrocesso. E pode ter um crescimento na área da contratação com a administração pública, porque ela agora se sente com mais segurança, os administradores, em muitos daqueles casos que elas não queriam levar para a arbitragem por esse temor, agora vão poder levar, até porque caiu aquela emenda que tinha sido proposta na Câmara, que exigia que ficasse prevista no edital e no contrato, então permite que o estoque de contratos já em curso possam ser levados à arbitragem caso surja um conflito, que é um volume expressivo que poderia ser levado, desde que cria consciência e um ambiente. Aí isso vai depender, eu acho, muito, muito da destreza, da habilidade das próprias câmaras, das instituições já existentes e de outras que possam vir a surgir, para erguer a aura de credibilidade, de conceito e a interlocução com o setor público, para que eles se sintam realmente incentivados em encaminhar para a arbitragem essas questões. É um ponto importante, esse de que haja para o poder público, para a administração pública, não só a segurança de fazer a arbitragem, mas a credibilidade no Instituto. E aí é verdade, mesmo os contratos que hoje não prevejam a arbitragem como forma de solução de conflitos, nada impede que o órgão público e a parte privada, por exemplo, que tenham contratado, façam uma convenção arbitral, estabeleçam uma arbitragem para dirimir aquele conflito que tenha surgido. Eu acho que nesse ponto a nova lei, ou a nova legislação é extremamente positiva para a arbitragem. E sobre mediação? Conte para a gente.
Olha, mediação eu tenho uma experiência bem menor. Eu de verdade me dediquei à mediação, eu fui ler um pouco, estudar um pouco, porque uma vez, há uns anos atrás, 5, 6 anos atrás, fui contatado por 2 grandes escritórios de São Paulo se eu estaria disposto a fazer uma mediação num problema que eles achavam que eu poderia ajudá-los a encontrar uma solução. Eu disse, gente, eu não tenho a menor experiência de mediação. Eu já redigi muito contrato, já negociei muito contrato, já fiz muito acordo, mas eu não estudei as técnicas. Não, vamos tentar, a sua experiência deu certo. Aí um desses escritórios, um dos maiores de São Paulo, volta meses depois com outro caso. Professor, lembra aquele caso que deu certo? Tem um outro. E aí comecei a fazer algumas mediações, muito menos que arbitragem, e estou invicto. Está invicto? Estou invicto. Olha aqui, está vendo? O mediador aqui, mas não são muitas, hein? Não são muitas. 100% de sucesso. A seleção do Dunga também estava invicta. Até o jogo com a Colômbia. Então, o fato de estar invicto não significa que a gente vai ficar para sempre. Aí fui ver, não, peraí, que negócio é esse que eu estou fazendo que dá certo? Aí fui estudar um pouco e quando a CCI criou a sua estrutura em São Paulo, o seu corpo de direção em São Paulo, o coordenador da corte na área jurídica em São Paulo, no Brasil, desculpa, que é o advogado Marcelo Ferro, me convidou para vice-presidente e falou, você toca esse negócio de mediação que ninguém entende? Eu falei, eu também não entendo, mas vou tentar tocar. E foi aí que eu comecei a me interessar e acreditar que há efetivamente espaço no Brasil para a gente desenvolver essa técnica. Inclusive, porque a gente no Brasil, a experiência de mediação ainda é muito falada na área de família, propriamente. Mas aí você está falando na área de empresas. Exatamente isso, Oswaldo. E eu acho que esse é o problema a ser superado pela mediação no Brasil. Eu estou falando em mediação comercial. Perfeito. Não é uma missão divina você resolver o problema das partes. É uma função. Você não está julgando ninguém. O teu objetivo é resolver o problema e não distribuir harmonia entre os povos. Eu não sou psicólogo. Eu não quero... Claro que a psicologia permeia a atividade de qualquer advogado, de qualquer árbitro. Isso nós lidamos relações, né? Claro, nós lidamos com gente, nós lidamos com seres humanos e nós lidamos com a segunda coisa mais importante do ser humano. A primeira é a saúde, a segunda é o bolso. Então, tem que usar a psicologia. Mas a mediação não é uma atividade psicológica. Eu não estou ali para resolver as frustrações do executivo. Então, eu vejo a mediação com muito mais objetividade. Eu vejo a mediação não é uma missão que eu recebi, e eu vejo muitos mediadoras e muitas mediadoras como se tivessem sido tocados pelo dedo de Deus e são entidades, anjos que comparecem ali na mesa para tentar resolver o problema. Se a gente entender que a mediação, tal qual a arbitragem, é negócio, faz parte do negócio, faz parte do contrato, por exemplo, a jurisdição, a arbitragem é jurisdição, mas antes de ser jurisdição ela é contrato. Sem dúvida. E a mediação é uma função que você vai exercer para tentar encontrar uma solução negociada para uma situação de negócio, de contrato. E isso eu acho que falta um pouco no Brasil. Eu acho que ainda tem essa visão que, de certa forma, é herdada da mediação de família, que muitos dos mediadores e das mediadoras que estão atuando... A carga de mediadores vem dessa área. Exato. Né? Na família você lida com emoções. Na arbitragem comercial não tem emoção envolvida, tem interesses envolvidos. Não que na família não haja interesses,
Claro, na família há interesses, mas há interesses revestidos de emoções. Aqui não, ou emoções revestidas de interesses, tanto faz. Mas na mediação comercial eu não estou falando puramente de interesse, eu estou falando de negócio. Um quer pagar mais, outro quer pagar, receber, o outro quer, um quer pagar menos, o outro quer receber mais. Ou um acha que está errado aquela determinada obra, o outro acha que está certo, enfim, nós estamos discutindo fatos concretos e contratuais. Verdade. Então, você já vê com um crescimento consistente, sólido, na área de mediação comercial no Brasil, e com a nova lei de mediação, ou melhor dizendo, a lei de mediação, porque não tinha lei anterior, né? A lei de mediação que está por ser assinada, sancionada pela Presidente da República, já foi aprovada pelas duas casas legislativas. Você visualiza um incremento, um fortalecimento dessa área, ou vê alguma preocupação que mereça ser ressaltada? Não, eu acho que a lei vai ajudar muito no sentido de divulgar, e na medida em que haja mais eventos, haja reuniões e haja divulgação desse lado empresarial, puramente comercial da mediação, eu acho que há espaço muito grande para que se desenvolva essa atividade também no Brasil. E vai chegar um momento, não acredito que a longo prazo, em que nós teremos arbitragem e mediação absolutamente par e passo, oferecidas aí como alternativas importantes, viáveis para a solução de pendências, não tenho dúvida nenhuma. Tá certo. Bom, a gente está chegando à parte final do nosso programa, que é agradecer imensamente a sua participação, o seu carinho com o nosso programa Momento Arbitragem. Sua experiência com certeza contará bastante para a gente deseja cada vez mais sucesso à sua atividade, um homem que inspira os jovens advogados que queiram percorrer esse caminho também. E para as considerações finais, eu queria lhe dar a palavra, inclusive para que você deixe uma mensagem para quem está começando a estudar o tema arbitragem, o que deve olhar no horizonte, quais são as perspectivas que deve ver. Bom, eu é que agradeço essa oportunidade, é sempre bom falar sobre o que a gente gosta. E a minha palavra em relação àqueles que estão se interessando, os jovens que se interessam pela arbitragem, é praticamente a mesma que eu sempre tive em relação aos meus alunos na Faculdade de Direito. Eu acho fascinante a profissão da advocacia. Eu nunca fiz outra coisa na minha vida e nenhum dia me arrependi da escolha que eu fiz. Só fiz isso e gosto muito de ter feito isso e a despeito dos anos passando, me sinto ainda com toda a energia para esse tipo de trabalho. E vejo hoje na arbitragem um horizonte, um caminho, uma alternativa profissional extremamente importante, muito válida. Então eu acredito que para o jovem advogado, para o jovem jurista, que olhe com atenção para a arbitragem como uma alternativa profissional também. Mas, gente, a arbitragem não é uma joia da coroa num redoma de cristal afastada do processo do direito. Conhecer a arbitragem sem conhecer direito civil, sem conhecer direito comercial, sem conhecer contratos, sem conhecer o próprio processo civil, é inútil. A arbitragem, ela consegue ser uma amálgama de todas essas experiências. Então, eu não acredito no bom arbitralista, para concluir, que seja só arbitralista. Ou seja, um arbitralista que ele tem só... que ter outro conteúdo para poder dar uma contribuição efetiva para a resolução do problema. Né? Um arbitralista que é só um arbitralista, como dizia Fernando Pessoa, é uma triste figura. Ele precisa ser um advogado, ele precisa conhecer a teoria geral do direito como um todo. Só assim ele será um bom arbitralista, atuando num campo extremamente fértil e extremamente promissor. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcelo Huck. Eu tenho certeza que a sua contribuição e as suas palavras vão animar todos que estão nos assistindo, porque eu já disse, você vai ver em várias revistas publicadas matérias que contam advogados de sucesso nessa área. Em todas elas você vai encontrar o nome do doutor Marcelo Huck
como um ícone de sucesso na arbitragem, como árbitro, como advogado, dando palestras e, naturalmente, animando os seus alunos também na Universidade de São Paulo a percorrer o mesmo caminho. Você gostou do nosso programa? Curta, compartilha nas suas redes sociais, mande sua pergunta, dúvida, sugestão de pauta, meu e-mail está aparecendo na sua tela, assine o nosso canal no YouTube e lembre-se, se você quiser ganhar o manual de arbitragem lançado durante o evento aqui do CONIMA, dia 18 e 19 de junho de 2015, manual patrocinado pela CACB editado pelo COPREMA e pela SENCA, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, autografado por mim, que sou um dos autores. Você pode me enviar um e-mail, todos os e-mails que chegarem a partir desse programa pedindo manual, eu vou fazer um sorteio e 5 exemplares vai chegar para você no seu endereço. Agradeço por sua audiência mais uma vez, te espero no próximo programa, grande abraço para você. Agora a gente tem que correr porque o evento está continuando e a gente quer assistir às próximas palestras. Abraço, até o próximo programa. Valeu.